No final, eu vou falar de segurança pública. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prorrogou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro por mais 30 dias. Essa portaria começa a valer já a partir de 1º de abril. As forças atuam no patrulhamento das estradas do estado, bloqueiam rotas usadas para transportar armas, drogas e também veículos que foram roubados. Em outubro do ano passado, os agentes foram enviados ao estado para atuar em ações contra o crime organizado, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e também as forças que atuam na segurança local. Luiz Felipe Dávila, estamos vendo aí um pinga-pinga de decisões do ministro da Justiça e Segurança Pública em relação a várias questões aqui no país, né? Vimos então a Força Nacional sendo retirada da operação que envolve a fuga de Mossoró, agora a Força Nacional sendo mantida por mais 30 dias no Rio de Janeiro. O que está faltando aí nessa história toda, hein? Está faltando uma coisa muito simples. Qual é a régua para mensurar o sucesso ou insucesso da operação? Tem lá o número de apreensões que foram feitas, desmantelamento do crime organizado, apreensão de armas que não acontecia antes da intervenção. A gente não sabe nada. De novo, política pública sem dado e evidência é chute, não é política pública. E a gente precisa entender. Cadê os dados e as evidências? É baseada em que essa decisão? Quais são os indicadores? Qual é o resultado? Porque se não tiver isso, é baseado em nada, é baseado em achismo. E achismo nunca é boa política pública. Política pública que dá resultado é baseada em dado, em evidência. E aí, Gani? Olha só, eu acho que é uma medida paliativa apenas, não vai resolver o problema. E aí eu acho que é bastante importante a figura do ministro da Justiça, o Lewandowski, que ele também tem um perfil político, é um articulador. E aí o que ele poderia fazer, Evandro? Conversar com as lideranças do Congresso Nacional, conversar com o próprio Supremo Tribunal Federal, conversar com o presidente da República, dada essa habilidade política que ele tem, e traçar um plano de Estado da segurança pública. E aí esse plano de Estado, é claro que vai passar por um aprimoramento do Código Penal, isso passa pelo Congresso Nacional, passa também por uma ênfase maior do Poder Executivo, né, com recursos, com construções de presídio, e passa também pelo entendimento da Justiça na aplicação da lei que já tem agora. Por quê? Porque a Justiça, os juízes falam, não, a gente abranda, né, e isso está relacionado com a impunidade, que fomenta o crime organizado, a gente abranda porque a lei é fraca. Aí o Congresso fala o quê? Não, a lei é boa, na verdade, e a polícia também fala, é a Justiça que aplica mal. Então, eu acho que o que está faltando é uma articulação política com todos os poderes para efetivar esse plano de Estado, né, que o Dávila fala tanto, e aí a gente tem uma medida duradoura e colocar a segurança pública como algo prioritário nesse país. Obrigado. Ô, Gustavo Segré, você acha que a sensação de que a operação não estaria funcionando é justamente, ou são as manchetes, os fatos que acontecem, porque as manchetes surgem a partir dos fatos. Então, a Força Nacional está atuando lá, mas a gente vê ainda os crimes acontecendo, crime organizado atuando fortemente ali no Estado e, muitas vezes, pouca resolução. Vou tomar 3 exemplos administrativos para linká-lo com a questão da segurança. O primeiro, a diferença entre eficácia e eficiência. Colocar recursos nem sempre tem resultados positivos. Para isso, tomando o que mencionava o Dávila, vou tomar o segundo caso, que é nada que não possa ser medido poderá ser melhorado. Tem que medir para poder melhorar depois. E o último conceito, o terceiro, administrativamente falando, se chama benchmarking, que tem a ver com como aquele que se dá bem faz para se dar bem. O que eu tenho que fazer para chegar até lá e equiparar com aquele que está tendo sucesso? Então eu tomo tudo, por exemplo, e eu avalio. Essa Força Nacional melhorou indicadores de segurança no Rio em relação a, por exemplo, São Paulo, que não tem a Força de Segurança Nacional? Se a resposta é sim, o recurso está sendo aplicado com eficiência. E aí teria sentido continuar com isso. Se não for feito, então estamos aplicando o conceito de eficácia. Coloco o dinheiro, mas não verifico que esse dinheiro foi alocado para um resultado melhor. E aí deveria tomar, então tomo um benchmarking e verifico o que faz São Paulo sem a Força de Segurança Nacional que o Rio não está fazendo. Se eu junto as 3 e consigo ter indicadores melhores, então valeu a pena. Se não, alguma coisa está falhando. Mas vou tomar o último dos comentários, que já pela hora estamos finalizando. Claro, tem tempo.
mas que tem a ver com Mossoró. Eu vi, por exemplo, nessa questão da segurança, uma fuga parecida há 60 anos atrás, e eu tive a oportunidade de visitar, estou me referindo ao Alcatraz. O que aconteceu quando fugiram e não conseguiram explicar essa fuga? Fecharam. Alcatraz fechou. Sim. Eu fui lá. Legal. Fechou. E é maravilhoso. É muito bom se tiver uma oportunidade de visitar. Inclusive, tem um dos que estava preso que entrega os livros aí. Muito interessante. Mas qual é o conceito? Aplicar exatamente o que tem que aplicar. Se tem uma prisão de segurança máxima, como era Alcatraz, e 3 pessoas conseguiram fugir e nunca mais conseguiram ser pegas, essa prisão não é mais de segurança máxima, tem que ser fechada. Não digo que deveria fechar Mossoró, mas ainda deveria explicar muito de como isso aconteceu. Fala, seu Fábio Piperno, está faltando explicação, está faltando informar para a população qual é a eficiência da aplicação dessas forças no Rio de Janeiro até agora? O Segré usa a expressão benchmarking, e ontem eu falei aqui que uma das coisas que o ministro deveria fazer é reunir todos os secretários de segurança de todo o país para exatamente conversar e discutir soluções, até porque alguns estados têm iniciativas positivas, mais do que outros, né? E até para trocar também esse tipo de experiência. No caso do Rio de Janeiro, a Força de Segurança. Primeiro que eu acho um absurdo alguém querer imaginar a retirada de alguma força de segurança do Rio. A permanência delas deveria ser já... prevista no orçamento anual. Enfim, objeto de lei por uns 50 anos. Fica lá. Segunda coisa, eu sugiro que eles façam algumas assinaturas do jornal Extra. Lá do Rio de Janeiro, todo dia fala do monte de crime. Então eles vão pegar o Extra e falar assim, puxa vida, olha o tanto de crime que tem nessa região aqui todo dia. Ora, se tem tanto crime nessa região todo dia, é lá que a gente vai ter que trabalhar, principalmente. Ora, bolas. Mas então o que está faltando, Piperno? Apresenta-se a Força Nacional. Olha, o governo federal está aqui garantindo a Força Nacional. Mas sem uma estratégia, é isso que você está querendo dizer? Tem a Força Nacional lá, mas não tem uma estratégia que aplique da maneira correta a Força Nacional? Ou seja, tem eficácia, mas não teria eficiência, é isso? Bom, até prova em contrário, as cabeças pensantes da questão da segurança pública do Rio de Janeiro, que eu tenha visto nos últimos 40 anos, não tem nenhuma que não tenha fracassado. Não tem plano, não tem nada. É tudo na base do improviso, é paliativo, não tem plano. Né? Primeiro você precisa tratar um plano, uma estratégia de longo prazo. Aí você segue essa estratégia de longo prazo, mas não tem nada. O Dávila trouxe um ponto. Outro dia tem um professor da FE especializado em segurança pública, em economia da segurança pública. Não tem banco de dados, não tem nada. Né? Então fica tirando. Teríamos que entrevistar o Roberto Mota. Foi secretário de Segurança Nacional do Rio de Janeiro. Exatamente. Ô Dávila, remate aí, tenho 30 segundos, eu vi que você quer falar alguma coisa. Não, mas veja como está contaminado os irmãos Brazão, o Barbosa, na Polícia Civil. Está tão contaminadas as instituições que a Força de Segurança não vai resolver essas questões estruturantes. É isso que nós precisamos do Plano Nacional de Segurança Pública, porque senão... Você vai colocar ali uma força permanente, vai ser permanente, mesmo, porque não tem outro jeito, porque as instituições estão tomadas. E não duvido que se torna uma coisa permanente, que o crime organizado também vai ocupar essas instituições se isso se tornar paisagem no Rio de Janeiro. É um enorme desafio, por isso que nós precisamos de um Plano Nacional de Segurança Pública de maneira urgente. Da mesma forma que o Milei tem que focar no Congresso Nacional, o ministro Lewandowski devia só focar numa coisa: cadê o Plano Nacional de Segurança Pública?